Sabe quando a gente faz uma compra online e fica acompanhando o rastreio, ansioso pela entrega? Pois é, por trás de cada clique e de cada caixinha que chega na nossa porta, existe um universo gigantesco chamado logística. E esse universo está passando por uma revolução silenciosa, mas gigantesca. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. A pergunta parece simples, né? Como uma encomenda sai de um lugar e chega até nós? O fascinante é que a resposta para isso está ficando cada vez mais sofisticada, mais inteligente e está mudando assim drasticamente. E olha só que interessante essa citação do Guia Marítimo. Ela resume perfeitamente o que está acontecendo. A logística deixou de ser só sobre mover caixas do ponto A para o ponto B. Agora ela está no centro do palco, sabe? É protagonista nas decisões mais importantes de uma empresa. Ok, se a logística agora é a estrela principal, qual vai ser a cara dela no futuro? Vamos mergulhar nessa visão, no que está sendo projetado para os próximos anos. E no coração de toda essa transformação tem uma força motriz, um verdadeiro cérebro orquestrando tudo, a inteligência artificial. É ela que está fazendo a logística deixar de ser uma operação que só reage aos problemas para se tornar algo proativo, que se antecipa. Mas na prática, o que essa tal de IA consegue fazer? Bom, a gente está falando de sistemas que planejam e executam tudo em tempo real. Pensa assim, eles podem desviar um caminhão por causa de um trânsito que acabou de se formar ou prever que uma esteira no armazém vai quebrar antes que ela quebre. É uma integração total, de ponta a ponta. E isso tudo nos leva para um conceito bem interessante, os ambientes ciberfísicos. Imagina que o mundo digital, os dados, a inteligência e o mundo físico, as máquinas, os robôs, os produtos, estão se fundindo. Eles começam a trabalhar juntos como se fossem uma coisa só, uma entidade inteligente. E olha, isso não é papo de filme de ficção científica, não. Já está acontecendo. Lá no centro de distribuição do Mercado Livre, por exemplo, mais de 100 robôs autônomos já trabalham hoje, carregando cargas pesadíssimas de até 600 quilos cada um. Tudo de forma coordenada. É o físico e o digital em perfeita sintonia. Beleza! Essa visão do futuro é incrível. Mas o que é que faz essa engrenagem toda girar? A resposta está na conexão decisiva dos dados. A peça-chave aqui tem um nome: Big Data Analytics, ou BDA para facilitar. De um jeito bem simples, é a capacidade de analisar um volume gigante de dados para encontrar padrões e informações que seriam impossíveis de um ser humano perceber sozinho. É o que transforma um monte de ruído em informação útil de verdade. E tem uma pesquisa acadêmica que mapeou direitinho como essa lógica funciona. Pensa no efeito dominó. Tudo começa com a estratégia da empresa, que alimenta a análise de dados. Essa análise, por sua vez, melhora a operação. E no final de toda essa cadeia, o que a gente encontra? A satisfação do cliente. É uma conexão direta e muito poderosa. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se essa conexão existe, qual é o tamanho real do impacto do Big Data nessa história toda? Quão importante ele é de verdade? A resposta que os pesquisadores encontraram é um número surpreendentemente específico. E é este aqui: 54%. Os pesquisadores chamam isso de efeito de mediação parcial. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Significa que a análise de dados funciona como uma ponte, sendo responsável por mais da metade da conexão entre ter uma boa estratégia e ter um bom resultado. Mas atenção, isso também mostra que os outros 46% ainda dependem da visão e da estratégia humana. Os dados não substituem a inteligência de negócio, eles turbinam essa inteligência. Bom, se os dados são um acelerador tão potente assim, a gente imaginaria que todo mundo estaria usando, certo? Pois é, agora a gente vai para o choque de realidade, as barreiras que ainda impedem essa inovação de decolar de vez no Brasil. E quando a gente olha os números, o cenário é surpreendente. A adoção de Big Data em áreas centrais da logística, como armazenagem e transporte, ainda é baixíssima. A grande maioria das empresas usa essa tecnologia em áreas de suporte, tipo RH e segurança. Existe um abismo entre o que a tecnologia pode fazer e o que está sendo feito. E só para ter uma ideia do tamanho disso, quase 75% das empresas pesquisadas estão num estágio que os próprios pesquisadores chamaram de embrionário no uso de Big Data. Ou seja, a revolução mal começou para muita gente. Aí a gente se pergunta, né? Se a tecnologia é tão transformadora, o que está segurando essa adoção em larga escala aqui no país? O que está freando esse avanço? E as respostas, que vieram dos próprios profissionais da área, são bem reveladoras.
O ponto mais curioso é que os maiores desafios não são tecnológicos, são humanos e de organização. Uma cultura que resiste a mudanças, a falta de gente capacitada, o desconhecimento dos benefícios e, claro, o alto custo para começar. Certo. Então, como é que a gente une essas duas pontas? De um lado, essa visão de futuro fantástica, do outro, uma realidade cheia de desafios. Vamos tentar traçar esse caminho a seguir? E aqui está o resumo da ópera, a tensão central de toda essa história. De um lado, o futuro promete inteligência artificial, robôs e decisões baseadas em dados. Do outro, o presente desafia com a cultura das empresas, a falta de capacitação das pessoas e os custos. A verdade é que a tecnologia está avançando muito mais rápido do que a capacidade de muitas organizações conseguirem acompanhar. E tudo isso nos leva à grande sacada, à ideia principal. A nova logística não move só cargas, não move só caixas. Ela move decisões. E essa é a mudança de chave, a mudança de paradigma que está acontecendo neste exato momento. E, para fechar, fica aqui uma provocação. As ferramentas, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso já existe, já está disponível. A grande pergunta que fica no ar é: será que as empresas, e principalmente as pessoas, estão realmente prontas para essa mudança toda?